Bom dia, sétimo ano. Hoje nós vamos continuar com o capítulo 4, Industrialização Brasileira, e vamos terminar este assunto. Bom, o segundo grande impulso da industrialização brasileira foi sob o comando de Juscelino Kubitschek, em 1956 e 1961. Como se deu isso? Ele abriu as portas do Brasil para as multinacionais, as indústrias transnacionais, né? E isso fez crescer nosso parque industrial. Mas, com isso, ele ofereceu alguns benefícios. Diminuição ou isenção de impostos por um determinado período, é claro, doação de terrenos, água barata, luz e matéria-prima, principalmente o aço. Mas também promoveu uma facilidade no escoamento dos produtos. Nesse período foram implantadas algumas indústrias de máquinas e ferramentas para a construção naval, bem como novas usinas siderúrgicas e também metalúrgicas. Bom, apesar desse processo de industrialização ter se concentrado entre São Paulo e Rio de Janeiro, outros estados também se integraram a esses dois estados que eu acabei de falar. Durante as décadas de 70, 80 e início de 90, a industrialização do Brasil cresceu muito pouco, devido a uma crise que ocorreu nessa época. A abertura comercial de Fernando Collor atrapalhou esse crescimento. Por quê? Porque ele reduziu de forma gradual as tarifas de importação. Mas a implantação do Plano Real estabilizou a economia e a indústria nacional novamente voltou a crescer em 1994. Hoje o Brasil tem uma significativa base industrial. Ainda está dependente de algumas tecnologias de outros países, mas não podemos deixar de falar que o nosso país é um país industrializado. Dia 25 de maio é comemorado o Dia da Indústria, hein? Fique ligado nisso aí. Bom, a intensificação da indústria brasileira faz com que o país possua um enorme e variado parque industrial, principalmente nos países que eu acabei de citar, nos estados que eu acabei de citar, e na região sul, que hoje está em segundo lugar na industrialização. A configuração como país industrializado não reflete na realidade nacional. Por quê? Porque nem todos os estados brasileiros são industrializados de forma homogênea. A maior concentração industrial brasileira está situada na região sudeste, principalmente com os estados Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais. Tá? Claro, a Bahia, que com o polo petroquímico, é muito forte, mas nós precisamos entender que a região sudeste é muito maior em relação à industrialização. Como eu falei, a região sul, ela ocupa um segundo lugar em industrialização, tá? Ela tem a indústria têxtil muito forte e especialmente no beneficiamento de produtos primários, atividade que é denominada de agroindústria. Desconcentração industrial. O que é isso? É quando uma indústria recebe uma proposta de outra região ou de outro estado para colocar uma filial e ela vê que tem vantagem e aí ela sai daquela que ela está e vai para outra. Isso tem acontecido muito no Brasil, principalmente na região sudeste, para outras regiões, partindo da região sudeste para outras regiões. Essa dinâmica ela começou a se alterar quando o poder público iniciou uma série de planejamentos, a fim de gerar uma maior democratização no espaço industrial do nosso país. Ou seja, promoveu medidas para a criação de órgãos que fizessem com que outros estados também tivessem indústrias, como foi o caso da Sudan e da Sudene. Terceira revolução industrial.
A nova Revolução Industrial, ou terceira Revolução Industrial, é chamada de técnico-científica informacional, porque ela foca muito na tecnologia de ponta, a robótica, a nanotecnologia. Então, o Brasil, ele ainda não está, ele está na terceira revolução, mas ainda não está completamente nessa terceira. Porque ele ainda é dependente da tecnologia de outros países. Então, essa terceira revolução industrial, e alguns países, diga-se de passagem, já está iniciando uma quarta revolução, ela é muito interessante e ela faz com que o país se torne tecnológico. Em menor escala, o Brasil também vem participando dessa fase, tá? Mas ainda não está, não é o ideal ainda. Mas a gente pode notar algumas mudanças e algum desenvolvimento, como o Instituto Tecnológico Aeronáutico do ITA e o INPE e a Embraer. Gente, aqui termina esse capítulo. Eu gostaria que vocês fizessem o capítulo 4, módulo suplementar, e desse uma lida, não deixe de ler e estudar um pouco para depois fazer as atividades. Espero contar com esse desempenho de vocês e estamos juntos!